Fala pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Hoje a gente vai ter um painel aqui. Pois é, nós vamos aprender muita coisa. Você vai vir comigo, né? Óbvio, né? Aquele papo fluido, básico, né? Só que a gente vai falar hoje. Aqui, junto comigo, tem duas pessoas que, somados juntos de carreira, têm quase 70 anos da estrutura de vendas. Pesou, né? 70 anos, já pensou? Vai ser muito louco essa conversa. E aí, hoje eu tô com o pai da Manu, esposo da Nayara e pai de 3 pets. São fofos. A Nina, oi Nina, não fica brava. Thor, né? E a Babalu. E eu também tô com a mãe do Fábio. E então, hoje eu estou com a Janaína Pereira e o Júnior. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada, Day. Obrigada pelo convite. E estamos aqui para contribuir. Isso aí. Bora. Obrigado. Vai ser um espetáculo para mim, uma experiência. Experiências são sempre boas, é uma experiência diferente. Experiências contam, por isso que chama Experiências Contam, entendeu? Contam mesmo. Vocês são de vendas, né? Então estão acostumados com esses pitches aí famosos, né? Então a Janaína, pessoal, vocês já conhecem. Se vocês não sabem, pesquisa aqui no canal que vocês vão achar aí o vídeo da história dela inteira. Mas agora a gente tem um desafio para vocês, obviamente. 5 minutos para contar a trajetória de vocês até aqui. Valendo. Começa. Valendo. Vamos tirar para o ímpar. Não, Vamos primeiro. Então vamos lá, Jana. Janaína. Todo mundo me conhece como JP Mulher que Influencia. Sou uma mulher negra, executiva, cristã e mãe de uma criança neurodivergente, superdotada, o Fábio. Estou em vendas há mais de 20 anos. Não vou falar o total, que é para vocês não saberem a minha idade, né? Óbvio. E eu não me vejo fazendo outra coisa do que vender. E eu acho que a nossa vida, a nossa trajetória é sempre estar vendendo alguma coisa, ou a sua imagem, o teu produto, enfim. Essa é a Janaína e vocês, acho que a maioria já me conhece. E aí, Júnior? Conta um pouquinho aí. Eu sou o filho mais velho de 3, né? Então você é a minha irmã mais nova. Sou irmã dele mais nova. Então, a gente tem o Sandro. Como você falou, né? Sou marido da Nayara, tenho a minha flor do mundo, que é a Manuela, e os meus 3 cachorros, que são o que movimenta a casa inteira, é sempre eles. Eu acho que eu acabei não escolhendo vendas. Acho que a vendas acaba escolhendo você ao longo do tempo. Porque para ser vendedor, você não tem que só querer. Você também tem que ter algumas coisas suas, vão ser, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de estar na frente. Se você for muito tímido, você não vai poder fazer uma apresentação. Então, eu acho que a vendas acaba te escolhendo. Comecei como técnico, né, em TI há mais de 20 anos, vou seguir a mesma linha que ela falou, né, comecei como menor aprendiz, digamos assim. E aí depois você automaticamente, né, então muitos técnicos vão para vendas, né, e funciona muito bem. Justamente eu acho que é um encontro do que busca na carreira e o que vendas te proporciona, porque é uma carreira incrível, gosto de tecnologia, amo, eu só sei fazer isso, mas no dia a dia você fala, meu Deus, eu tô fazendo isso ainda de novo. No meu caso, né, eu acho que em todas as vendas é trimestralmente. Acabou o trimestre, 3 meses depois, 0 reloginho, começa tudo de novo. Então, nesse gancho aqui, ele trabalha com TI, sempre trabalhou com TI, e ela só com eletroeletrônico. Mercados bem diferentes que, obviamente, atende aí o B2B, o B2C, B2B2C, né? Mas você trouxe aqui na sua fala, Júnior, que vendas escolheu. Mas, em determinado momento, você optou por ficar. Por que vendas para você? Primeiro, eu gosto de tecnologia. Então, gosto de constantemente estar aprendendo, olhando isso, e foi o que eu escolhi como profissão, né, como um desejo, e me se tornou uma profissão. E por que a vendas? Porque eu também gosto de pessoas, e você tem a chance de todo dia estar com pessoas, e o seu dia sempre é diferente. Eu tendo vários territórios, várias regiões no Brasil, todo dia cada semana estão em lugares diferentes. Isso movimenta muito a vida. Você aprende muito também todo dia. Jana, por que vendas? Até usando o gancho, quando você gosta de pessoas, eu acho que facilita também.
Porque quando você entra num negócio, você lida com várias pessoas, você tem algo ali que para passar para alguém. Então, a venda me escolheu. E para vender também, você precisa estar conectado com o teu público, conectado com o teu produto e fazer a diferença. Vender não é sempre igual. Vender é fazer a diferença aonde quer que você passa. E o vendedor hoje do momento é aquele cara que vai falar a verdade. E eu vejo que eu tenho muitas experiências de produtos que eu olhava, falava assim para o cliente, cara, esse aqui não vai por aí, vai por aqui. Então você acaba sendo uma consultora também. Então a venda me escolheu. Eu não vejo eu me fazendo outra coisa a não ser vendendo. Inclusive nas minhas redes sociais, eu estou vendendo alguma coisa, não um produto específico, mas eu estou ali empoderando, que é uma venda também. Tudo é uma venda. Agora, eu vou provocar vocês aqui. Vendas sempre foi, obviamente, o core de qualquer business, né? Mas só vendas tem comissão. Por que só vendas tem comissão? Esse é polêmico. É polêmico. É polêmico. Algumas empresas já estão mudando a questão de comissão. Sempre tem, olha, nós vamos criar algumas metas para todas as áreas. Mas, cara, vendas é suado, gente. Por isso que eu não tenho comissão. O negócio é um negócio tão louco que o vendedor, ele passa um estresse que se ele não tiver a cerejinha do bolo, o cara não vai. Só que existem vendedor e vendedores. Tem o vendedor que olha para o negócio da empresa como sendo um negócio dele. Ele faz o seguinte, cara, eu vou faturar tudo que eu preciso faturar porque a empresa precisa, e não olhando só a comissão. E tem outros vendedores que faz só o básico. Ele não quer fazer 200%, ele quer fazer 100%. E as empresas estão mudando a metodologia de comissionamento, também comissionando as pessoas como a administração de vendas. Todo mundo tem ali o KPI que precisa ser atingido para receber. Então, mas não só puxando a sardinha para vendas, a gente precisa daquela cerejinha, né, para correr atrás. Porque o negócio é puxado. Tem as áreas de compras tem aqui as áreas olhando, de compra também. Pensando assim. Por que você acha que só vendas tem que receber comissão? Eu não acho que só vendas tem que receber, mas você já, no começo da sua aula, você falou isso. As empresas sobrevivem de vendas. Então, o business, não importa o que a empresa venda, é através de vendas. E como a Ana comentou, que vendas, apesar de ser esse nosso primeiro parágrafo muito legal, o dia a dia é difícil. Porque nem sempre o que você está querendo vender, a pessoa quer comprar. E você depende dessa venda. Seu salário depende daquilo, sua comissão depende daquilo. Não diria que as empresas comissionam quem está em volta de vendas, o vendedor, o pré-vendas, o gerente, né? Toda a estrutura comercial, digamos assim. Mas hoje existem os KPIs, as métricas, os bônus, que é uma espécie de comissionamento, ou seja, a partir do resultado da empresa, se recebe um X adicional também por cada área, por compras, né? Eu trabalho em muitas empresas que eu vendo, compras têm também tem uma meta, ou seja, eu tenho que reduzir aquela aquisição em tantos %, e aquilo se torna para o próprio indivíduo, para o próprio funcionário. Isso acontece com áreas de logística, de entrega, de marketing, quanto mais efetivo for. Então eu acho que talvez o nome muda, e talvez a recorrência não seja mensal ou trimestral, mas existe também, isso melhora muito, né? Não sei se podemos falar também a retenção das pessoas, mas contribui para que as pessoas todos queiram trabalhar em prol da mesma objetivo, que é que a empresa fature mais e cresça mais, e assim por diante. Que é uma coisa que acho que banco tem isso há muitos anos, né? Sim. Banco faz isso, quanto mais lucrativo for o banco, mais você pode receber. Eu trabalhei num banco por anos e você tinha o 13º, daí você tinha o 14º, você podia até chegar ao 15º, quanto melhor fosse o banco.
Eu acho que isso se espalhou para as empresas ao redor do mundo hoje. Pode não chamar comissão, mas também não é trimestral. Você trouxe na sua fala, né? Zera o reloginho com 3 meses. Como é lidar com esse estresse? Nos primeiros anos que eu participei para vendas, achava isso uma loucura. Um dia, um chefe meu que eu tive, ele falou para mim: cara, você já olhou isso de uma forma muito interessante? É uma coisa, é uma adrenalina, é uma cobrança. Quanto mais perto do quarter, os últimos dias, as últimas semanas, o último dia às vezes é desesperador. Mas, cara, quando você entrega é muito bom. Quando você não entrega, você aprendeu para olhar para o próximo. E na semana seguinte, no dia seguinte que começa o outro quarto, começa tudo de novo. Você tem a chance de novo a cada trimestre. Fala, cara, o que eu não fiz o anterior que eu posso fazer agora? Como é que eu com a abordagem? Por que os negócios não fecharam ou na velocidade que você queria? Você vai aprendendo. E eu descobri que é uma sensação. Eu fico estressado, perco o sono, acordo pensando nisso ainda todos os trimestres. Mas recebo isso bem. Fico encantado. Não trabalharia se eu não tivesse comissão, não trabalharia se eu não tivesse meta. A primeira coisa quando eu vou numa oportunidade é: tem meta? Tem cota? Porque a cota é o que te dá o norte. É a cenoura, é isso. É A cenourinha. É a cenourinha. Eu acho que é isso. É a cenourinha. É isso. A Jana veio de eletrônico, né? E passou ali por alguns momentos de transição do que era só a emissão da nota fiscal e do que é a entrega do produto físico ali, o IFRS, que no final do dia todo mundo usa. O dia 31, para você ainda é um estresse? Estresse? Acho que sim. É mensal, né? Não. Acho que sim. Ui, o estresse? Estresse, eu até tenho um chefe que ele fala assim pra mim, que vendedor não pode ter rancor e vendedor não tem passado. Então, todo dia é o que ele falou. Todo dia 30 é insano, só que quando você fica um pouco abaixo da meta, eu vou buscar dentro de mim o que deu errado que eu posso fazer no mês seguinte. Por quê? Porque a minha meta é mensal. O mercado, hoje eu trabalho com um produto que o mercado é sazonal. E eu preciso me superar. E é o que ele falou. Se não tiver meta, se não tiver comissão, eu tô fora. Por quê? Porque eu me desafio todos os dias. O que eu posso fazer para melhorar? Porque eu tenho uma cota. Então, eu sou movida à cota. Eu preciso. E quando eu vejo que algo saiu errado, isso me dá uma frustração que o mês seguinte eu tenho que fazer algo para superar. Eu sou movida a desafio. A Janaína é movida a desafio a vida toda. Se não tiver desafio, eu nem quero. Não tem Nem graça. quero estresse, não tem graça. Não tem Nem graça. quero. Eu já estou acostumada há mais de 20 anos com estresse. Então, se não tiver meta, não tiver comissão, não quero. E quando você fala, né, do estresse, de lidar com o estresse, da pressão, que é isso que te motiva, quando você olha para o seu filho, você acha que ele pode trabalhar com vendas? Você indicaria Deus isso me para livre. ele? Não. Fala assim, vai estudar. Vai estudar, Fábio. Pelo amor de Jesus, vai estudar. Não, não. O cara vai perder. Primeiro que a família toda não tem cabelo, né? O pai é careca, o meu pai é careca, o avô é careca, o menino vai ficar careca. Não, ele precisa. Na realidade, eu falo assim, filho, você pode ser o que você quiser, desde que você seja feliz. Se ele quiser vender, amém. Se ele também não quiser vender, porque agora ele tá fazendo teatro. Então, tá indo para um caminho que eu acho que vai dar bom. Mas eu falo assim, inclusive vender hoje alguma coisa e você acertar a mão é o que te dá uma maior rentabilidade e um conforto. Então hoje eu tô na área de vendas, primeiro que quando você tem a tua comissão, o teu salário, isso você tem uma qualidade de vida. Sim. Então eu não me vejo fazendo outra coisa. E você tem que amar. Só que assim, Fabinho, procura outro caminho, nego. Não faz isso não. E a Manu Júnior lá, pode ir para vendas? Eu acho que pode, acho que ela não vai querer. Mas acho que pode. Porque, gente, assim, só um detalhe, os dois trabalham em vendas, tanto ele quanto a Nayara. Também trabalham em vendas. E a Manu pode ir para vendas? Eu acho que sim.
Mas às vezes ela fala, pai, tá trabalhando demais. Então, provavelmente não vai. Se olhando, por exemplo, através do exemplo, talvez não é isso que ela queira. Mas ela fala pra caramba, então pode ser que ela vá pra vendas. Mas é uma decisão dela, como ela comentou, né? Eu acho que trabalhar não é fácil. É difícil pra caramba, né? Todo mundo trabalha, todo mundo sabe como é. Então, se você tiver prazer no que você faz, o trabalho fica menos pesado, mais interessante mesmo com todo o estresse. E mesmo você falando, meu Deus, hoje eu queria voltar pra cama. Tem dia que é assim, mas faz parte. Então, acho que ela vai fazer o que ela quiser. Mas pode ser que ela faça venda, que ela cuide de bichinho, sei lá. Ela faz tanta coisa que uma hora ela vai. Ainda são muito crianças ainda, né? Tanto a Manu quanto o Fábio, então acho que a gente. O que para você faz a diferença nesse mundo que a gente vive hoje muito rápido? O que para você é um skill que um vendedor não pode deixar de ter? Experiência. Porque experiência você não aprende na escola, você não aprende na internet. Experiência tem que ser vivida. Então, os vendedores têm que ter experiência. Então, um vendedor começou agora, uma pessoa mais nova, ele vai quebrar pedra até que ele aprenda que ele tem experiência. Então, não nasce um vendedor. Porque o cara nasceu um vendedor. Pode ter o dom da palavra, mas depende muito do que a pessoa está vendendo. Então, a experiência, saber o que está vendendo, confiar no que está vendendo. Eu acho que isso é primordial. Isso não tem outra forma de aprender se não for vivendo. Então, né, e a gente tem visto aí, as empresas têm trazido pessoas mais velhas de volta. E não é porque que tá dando chance, não, porque é uma coisa que ninguém compra, que não tem lugar nenhum e não tem nenhum livro, que é a experiência. Cada indivíduo tem uma experiência. Eles trabalham na mesma empresa há anos, duas pessoas têm experiências diferentes. Então isso um vendedor tem que ter. Agora, o que ele vende, ele vai aprender. Se é um produto, né? Se é um produto eletrônico, se é de TI, eu já vendi de tudo, de software, hardware, de todos os tamanhos. Aquilo você aprende. A sua experiência que torna aquilo, né? Não diria que torna mais fácil, mas pelo menos você não se assusta com o que todo dia tá acontecendo. A experiência para você é o crucial. E para você, Jana, o que é a cereja do bolo? A cereja do bolo. Eu vou complementar o que ele falou, que é tudo, que é a experiência. Muitas empresas estão trazendo realmente as pessoas mais velhas, porque elas têm experiência. E para mim não pode faltar o caráter, porque o caráter você não compra em lugar nenhum, você já nasce com caráter. E a pessoa que tem caráter dentro da área de vendas, ela tem um sucesso extraordinário. Então, a experiência e o caráter. E você fazer da venda, você precisa também amar e gostar. Eu falo que eu vou para a empresa, parece que eu tô indo, não é brincar, a gente fala isso no sentido figurado, mas eu chegar ali bem-humorada, com tudo que realmente a experiência me proporcionou e o caráter, aí o céu tá aberto. Hoje a gente vê muito se falar sobre a inteligência artificial. Mas vocês estão trazendo duas coisas aqui que são muito humanas, né? Não que a inteligência artificial, gente, é generativa, não vai aí trocar uma ideia com você. Mas como que você vê a inteligência artificial como um parceiro de vendas ou como um risco para vendas? Cara, eu tenho usado muito a inteligência artificial, mas a gente precisa tomar cuidado para não se tornar algo frio. A inteligência artificial, ela pode tanto ajudar como atrapalhar. Hoje você pega alguns textos que tá muito frio, que você vê que é inteligência artificial. Então, para você usar, você tem que fazer a pergunta correta e usar ele como um aliado, mas não acredito que ela venha substituir ser um parceiro. Ela vai ajudar, porque vendas é você ter a relação com pessoas, não com uma inteligência artificial. Todo mundo fala, vai ter uma máquina. Esses dias eu vi um vídeo onde um japonês estava com um robô
fala, isso aí é tudo muito artificial. É o que a gente fala, a inteligência artificial. Vai ajudar? Pode ajudar em algumas coisas, mas não em tudo. E para você, Júnior, você acha que nesse mundo de tecnologia, que normalmente o seu relacionamento é com alguém especialista naquilo, a inteligência artificial pode ter risco para um vendedor? Eu acho que risco não. Porque se em algum momento na linha do tempo isso pode acontecer, uma máquina estiver vendendo para uma máquina, aí o desafio vai ser interessante. Porque vai ser muito lógico, não tem emoções. Né? Se a gente estiver olhando, porque a pergunta foi do aspecto de venda, quem está vendendo. Mas tem que pensar que tipo, se ela vai permear tudo, alguém que está comprando também vai ser uma inteligência artificial. Né? Sim. Então, aí vai ser um desafio interessante. Quero estar aqui para ver, para entender como é que vai ser, porque é muito lógico. Vai falar pro outro, cara, você não precisa? Então paga o que eu tô te pedindo. Né? Hoje não é assim. Hoje você fala, cara, entendo. Primeiro vamos ouvir, porque vendas você ouve também com o que o cliente precisa, né? Ouve mais do que fala. E no meu caso, eu ainda uso mais para pesquisar, mas no meu dia a dia, eu acho fantástico, até porque, como você falou no início, antes da gente começar, né? Eu comecei em TI em 88, 89, mal tinha, não existia nem internet. Né? O Brasil passava por reserva de mercado. Não tinha nem BBS ainda, porque a reserva de mercado veio com o tempo. Então, aí teve a BBS. Então, um negócio bem nos primórdios. Então, hoje, olhando a inteligência artificial, é fantástico. Tô aqui para viver isso aí, para ver isso acontecer. Né? Os nossos filhos, por exemplo, já nasceram nessa época. Para eles, isso, não existe um mundo diferente disso. Um mundo que não possa perguntar para um celular coisa que tenha dúvida e com o tempo cada vez mais. Mas hoje no meu trabalho, eu uso mais para pesquisa, mas o negócio que eu vendo, eu conheço daquilo, procuro aprender com os meus clientes o que eles estão buscando. Isso a inteligência artificial não consegue permear ainda, né? Então, para fazer uma apresentação, por exemplo, eu prefiro eu mesmo criar o meu, né, se eu estou definindo um projeto e criar um PPT, né, uma apresentação para o cliente, eu prefiro eu escrever. Porque quando eu for apresentar, eu sei exatamente o que está escrito, né? A minha ideia está dentro daquilo ali. E na inteligência artificial é o contrário. Aquela ideia que ela criou é que vai ter que entrar na sua cabeça. Então, mas eu acho que em algum momento na linha do tempo vai contribuir cada vez mais, né? Mas quando a gente olha para o mercado, né? No Brasil, o mercado é volátil, maluco, a gente ainda é o país do futuro, um dia chega esse futuro. Quando eu olho para a inteligência artificial, para vendas, ela ajuda você a entender como está o mercado e como vai chegar o mercado, principalmente tecnologia? Eu acho que sim. Nunca tinha pensado dessa visão aí. Nunca perguntei para ela como é que você vê o mercado daqui a 10 anos. Pode ser uma pergunta importante. Né? Como é que você vê o mercado específico, dando detalhes bem específicos, né? Porque você tem que ser bem específico para ter a informação mais completa. É uma boa coisa, eu vou fazer essa pesquisa hoje, então. Ele vai pesquisar, depois ele me conta, conto pra vocês. É bem importante, né? Se a gente está olhando para o futuro e ela consegue, não diria que ela vai prever o futuro, mas unindo dados e informações que estão relevantes no mundo todo, como é que, né, olha dali para frente. Pode ser interessante saber. E você, Jana? Já perguntou pro ChatGPT assim, Cara, ChatGPT, como é que tá o clima daqui a 2 anos? Vai ser El Ninho, El Ninha? Pra quem nunca trabalhou com essas coisas de eletrônico e ar-condicionado, gente, é muito louco. As empresas todo ano, não sei se lá é assim, né? Ainda é assim, Jana? Vem uma empresa, que eu acho que é, eu não lembro mais o órgão, mas vem e conta como vai ser o clima. Olha só, tem o El Ninho, tem a El Ninha. Eu sempre lembro disso na LG, tinha lá o estudo. Hoje tem o ChatGPT. É interessante essa pergunta, porque há semanas atrás eu recebi um relatório do meu diretor, onde ele fez essa pergunta para o chat. E lá ele pediu, assim, óbvio, ele soube fazer a pergunta, porque Sim. se você não sabe fazer a pergunta para IA, ela não vai te responder. E ali a gente achou interessante, por quê? Porque ela meio que preveu o que iria acontecer nos próximos 2 anos, quais eram as empresas de ar-condicionado mais falada e quais eram as outras que vendiam mais e onde a indústria que aparecia
E aí teve uma que não apareceu. Por que será? Será que ele pega algum índice em algum local que essa empresa, que é uma empresa de vendas de ar-condicionado enorme no Brasil, que não aparecia ali? Então, assim, eu acredito que ela pode, de repente, olhar algum índice, prever algo futuramente. E a gente achou interessante. Se vai dar certo ou não, aí a gente tem que viver para ver, né? A gente está falando muito sobre futuro do trabalho, né? E aqui a gente teve algumas pessoas que passaram aqui com uma provocação muito interessante. Quando você olha para a sua posição hoje, como é que você constrói o seu presente na sua carreira hoje? O que você estuda para conhecer mais sobre o mercado que você atua, para que você consiga colher o futuro? Cara, a gente precisa sempre estar estudando. E eu prometi para mim mesma que eu não iria voltar para o mercado de ar-condicionado. Falei, cara, eu não quero ficar maluca. Mas a gente se torna tão especialista no que a gente faz por conta de... Todo mês eu participo de algum treinamento. Todo mês eu busco algo no mercado para que eu possa me especializar. E olha que estar no mercado de ar-condicionado mulher é diferente. São poucas mulheres nesse meio, nesse ramo, e você sabe No disso. eletrônico já é bem diferente. Então, eu preciso sempre me atualizar para fazer a diferença, porque eu não vim aqui, que eu sempre falo, eu não quero ser mais que o homem, eu quero ser igual. E hoje eu participo de treinamentos com vários instaladores, que quando você olha só tem a Janaína de mulher. Em algumas fotos, acho que vocês viram, só tem, mas eu tenho que saber de instalação. Então, a todo momento eu busco me qualificar para falar de igual para igual. E quando não tenho tempo, cara, vai no online mesmo. Então, a todo momento eu tenho que saber o que eu estou vendendo, quais são os produtos inovadores, e sempre estar antenada. E uma das coisas que tem me ajudado muito, tem ativado muito a minha inteligência, é a IA. Porque a todo momento eu estou pesquisando algo. E na sua área, Júnior, não tem mulheres, tem? Vendendo TI? Tem. Tem? Tem. Bastante ou pouca? Como pouca. Pouca. Mas hoje tem, olhando para 10 anos atrás, é muito mais. Muito mais. Você vê aí, não é a mesma, você vai a um evento, no passado você via 10%, hoje chega muito próximo de, dependendo do local do mundo, em 50-50, o público, né, os profissionais femininos e masculinos. Eu acho que mesmo vendas, pré-vendas, pré-vendas é uma técnica. Existem e gente muito, muito boa no mercado. E para Muito você, boa. como é que você se atualiza? O que você busca aprender para se manter hoje Em tecnologia, no futuro? eu acho que nem existe essa não atualiza. Eu acho que se você não tá lendo e não tá acompanhando todo dia, você fica para trás. Porque tudo que é novo, você tem que estar lendo, tem que estar ouvindo, tem que estar comentando. Aconteceu um negócio na Europa por uma falha de segurança, vamos entender o que aconteceu, porque isso todo mundo vai ficar sabendo. Você tem dois motivos. Um, porque você pode chegar na próxima reunião e o cara falar, você viu o que aconteceu? Você tem que estar sabendo, até porque você tem que gerar um rapport. E segundo, que tecnologia é aprendizado diário, né? Você tem que estar aprendendo todo dia e olhando todo dia. Eu já tive uma fase na vida que eu fazia treinamentos de certificações meses, semanas, anos seguidos. E hoje você vai falar, pô, tu tem que fazer uma especificamente, tem um treinamento específico, vamos aprender mais de um produto, um lançamento novo. A própria empresa que eu trabalho, vamos lançar uma versão nova da inteligência do hardware. O que tem de novo? O que tá trazendo? Então você tem que... Porque você vai falar sobre aquilo, tem que estar seguro. Então em tecnologia é o dia todo. Eu nem olho isso como uma eu tenho que aprender. Para mim é não fazê-lo que seria diferente. Já é a rotina. É uma rotina. Olhando para o escopo que você tem hoje, marketing ajuda na venda? É um aliado? É um parceiro? Eu acho que marketing sempre é. Você tem
o marketing institucional, que te ajuda muito a posicionar, né? Eu tenho trabalhado em empresas americanas nos últimos, sei lá, 20 anos. Eles têm muito essa visão de posicionamento de marca, que é uma coisa que, pelo menos a pessoa tem que saber quem é você, né? Quando sabe quem é você, marketing ajuda a gerar, ó, putz, eu descobri que vocês lançaram um produto X, como é que é esse produto? Isso ajuda. Um evento que você tá junto, então, não existem, quanto maior a empresa, mais distinto, mais dividido é o marketing, né? Marketing institucional, marketing de Produto. X, de Y. Então você vai tendo marketings diferentes dentro da mesma disciplina de marketing. Eu acho que sempre ajuda. De alguma forma sempre ajuda. Mesmo que seja eu falando com a menina de marketing, falando, ajuda a gente a fazer um evento. Aprova uma verba. Então acho que você tem que olhar como isso, como um aliado seu, com certeza. Em eletrônicos é assim, Jana? Quando estar alinhado com vendas ajuda muito. Porque o marketing ele precisa estar alinhado, focar não no volume, e sim na qualidade. Então, quando você está focado, você está alinhado com a área de marketing, isso vem ajudar. Hoje a gente tem alguns eventos, tá? Direcionado ao produto que eu vendo, que isso vai ajudar muito. Né? Nem vou falar do evento aqui, porque não é o foco. Não é. Mas isso vai ajudar muito. Então, o marketing precisa estar alinhado. Se não estiver alinhado, ele atrapalha. Eu vou fazer uma provocação agora. Vou pegar eles assim, no susto. Tem uma grande crescente, né, do Customer Success, que veio ali do SaaS, da recorrência, que no final do dia é ali uma partezinha do que é o Customer Experience, e tem ali também o Customer Service. Mas a pergunta que eu queria ouvir de vocês é, quem cuida do cliente? É vendas? Ou é essa nova instituição que está vindo cada vez mais forte, que é o CS? Agora eu peguei, agora falei que eu ia pegar, eu sempre falo. Tecnologia, o Customer Experience e algumas empresas de tecnologia já tem essa área, e a principal intenção é fazer com que o cliente use mais a tecnologia que ele comprou, conheça mais do que ele comprou. No meu caso, a gente está muito ligado o atendimento de vendas tem que ser recorrente, não é vender e saiu. Até porque tem que saber como que ele tá, acompanhar. Em tecnologia você tem uma coisa que é o suporte ao produto. Deu um problema, isso é muito importante. Então, quanto mais importante, for ativo e melhor e mais experiente, e uma resposta rápida e eficaz o suporte der, melhor também, porque a experiência também vai ser melhor, né? Atualmente trabalho numa companhia que a gente tem um índice de o NPS, né, o Net Promoter Score, baseado no suporte altíssimo. Por quê? Porque a gente, né, tem atendimento, apesar de ser uma empresa americana, atendimento em português, pessoas que, né, respondem no tempo hábil, estão acostumadas, são brasileiros que estão, alguns estão aqui, outros estão fora, mas tem a nossa cultura, então tudo isso conta. Né? Por mais que o cara seja técnico, falar com um cara que com outra língua, no outro lugar é diferente. Mas eu acho que no meu caso de vendas tecnologia, eu acho que a experiência do cliente é um conjunto. O vendedor tem que estar sempre lá. Eu vendi pro cara, mas não é que eu não volto lá. Tem que voltar lá, tem que sempre estar perguntando. Até porque você continua tendo que vender, né? No meu caso, eu vendo um produto. Então, qual a intenção? O cliente você está usando bem? Ele cresceu, né? O armazenamento de dados está crescendo, o seu dado, vamos melhorar, os desafios mudaram. Você quer ter uma nova empresa, você comprou uma empresa, você tem uma filial, tudo isso tem. Então a experiência está perto do cliente, o vendedor, o pré-vendas, o meu chefe, o cara de suporte, todo mundo tem que de alguma forma, o marketing lembrou de mandar para os clientes da base uma nova matéria sobre um caso de sucesso da companhia. Então tudo isso faz com que o cara se sinta, então aqui, ele sabe que eu existo, continuo aqui. Acho que é um conjunto aí no caso de tecnologia, é sempre assim. Onde nasceu o SaaS, né? Tipo assim. E você, Jana? Quem cuida do cliente? Cara, hoje, quem cuida do cliente é um conjunto. É o vendedor, é o pós-venda, é o diretor, é o marketing. Não tem como simplesmente vender e passar para as outras áreas. Então, eu acho que o principal aí
que 60% a 70% é do vendedor. De cuidar do cliente, de entender as necessidades dele e passar para o marketing. Porque se o vendedor não identificar o que é preciso ser feito, esqueça. Porque o vendedor precisa passar para o marketing, ó. Esse cara tá fazendo o aniversário, tem que mandar alguma coisa. Olha, hoje é festa e eles convidaram a empresa para comemorar 30 anos da loja. Vai todo mundo. O pós-venda tem que estar muito alinhado também com vendas, porque um pós-venda mal feito derruba uma empresa. Então, é um conjunto. Acredito que, no meu caso, 70%, quase 80% ou 100% é o vendedor que cuida desse cliente, entendendo as necessidades e o que ele precisa. Você acaba se tornando um psicólogo também, né, gente? De vez em quando, né? De vez em quando. Eu trabalhei com uma pessoa, não sei se você pegou ele ainda na época que você entrou, mas ele tinha muitas coisas que a gente não deveria seguir, porque ele era muito bravo, mas ele sempre falou para todos o time de venda deles: tu tem que dormir com o seu cliente. Senhor Breno, se o senhor estiver aí ainda, eu nunca vou esquecer disso. Senhor Breno Marcelino. Lembro. Durma com o seu cliente. E ele sabia de cor. E aí falava assim: fulano, você sabia que a esposa do diretor de compras do varejo X teve filho? Mande flores. Você sabia que... Então, ele sempre fomentou isso. É muito interessante. E eu durmo com o cliente. E era bravo. E eu durmo. E assim, por mais que eu aprendi muito com ele, a questão de atender o cliente da melhor forma e sempre falar o seguinte: o que o cliente me pedir, eu sempre falo, o que eu puder fazer, irei fazer. Agora, se eu não puder fazer, eu também vou falar. Tô passando por algumas situações que falo, não dá. Ou dá. Ou vou atrás. Mas é saber exatamente o que ele precisa. E vendas é relacionamento. No meu caso. E hoje eu falo que o mercado corporativo de eletroeletrônico conhece a Janaína por conta de relacionamento. Isso é uma boa provocação. Vamos lá, começar com o Júnior. Júnior, o vendedor leva a carteira embora? O vendedor é uma pessoa que pode derrubar uma organização se ele tiver todo esse relacionamento? Acho que hoje em dia, acho que não mais. Não Pelo mais. menos no meu segmento de tecnologia. Porque você não vende sozinho, né? Eu trabalho num fabricante, uma empresa que produz, que fabrica tecnologia e vende e oferece tecnologia. Mas eu não vendo sozinho e eu não consigo tocar todos os clientes em todas. Então, é um ecossistema que faz isso. Então, eu sou o vendedor, mas eu tenho, não diria que eu tenho 2 clientes, mas eu tenho o meu parceiro de negócios, é um parceiro mesmo, e aí a gente tem, por todo o país a gente tem parceiros de negócio, né? Nós temos um time de vendas que cobre o Brasil, mas a gente tem parceiros de negócio em todas as regiões. Esse parceiro de negócio é que toca o cliente final, por exemplo. Então eu vou no cliente final com ele, depois em alguns clientes a gente estabelece uma relação de confiança de próxima, mas não dá para fazer com todos. Então, primeiro várias pessoas vendendo. Então eu tenho praticamente 2 clientes, né? Eu vendo para o meu parceiro, que também confia na tecnologia, é relevante para ele, é bom para o negócio dele, é rentável para ele, que também vai oferecer para o cliente final. Né? Então, vendemos. Quem que traz isso? É um produto, né, fabricado nos Estados Unidos. Quem que traz? Existe uma outra parte do ecossistema que é um distribuidor, que faz todo o processo, que traz para o Brasil, que entrega para o cliente. Então, ninguém faz nada sozinho. No meu caso, na minha, mesmo que fosse uma única empresa, eu trabalhei numa empresa que ela fazia tudo. Né, uma grande empresa de computadores, que ela fazia do fio a papel, produzia, vendia, entregava e vendia direto para a pessoa, né, para o cliente final. Para o consumidor final, mas é enorme, milhares de pessoas ao longo do mundo. Mas hoje, no meu caso, não sozinho você não vai fazer nada. Completando a sua resposta,
leva a carteira? Eu acho que não. Claro, você mudou de empresa, você estabeleceu, né, sei lá, 20% dos meus clientes, 30%, né? Eu procuro conhecer cada vez mais, mas não são muitos. Às vezes você conhece um, você conhece dois. Essas pessoas você muda de lugar, como ele também muda de lugar e fala, pô, né? No mercado me chamam de Andrade. Ô, Andrade, agora não tô mais na empresa A, tô na B. Queria comprar tecnologia. Puxa, olha que coisa legal. Vendi para ele, foi bom para ele também como pessoa, ele trouxe uma boa tecnologia para a empresa que ele tava, agora ele quer levar para outra. Então isso acontece com o seu vendedor também, que você mudou de empresa, falou, agora eu tô na empresa, puxa, ótimo que você tá aí, queria ver a tecnologia nova. Então, agora, levar tudo, no passado eu acho que existia isso, né? Não sei como que eram outros segmentos, mas em tecnologia eu acho que o cara não leva tudo. Agora, o conhecimento no mercado, no segmento, por exemplo, pode ajudar bastante. Leva, Jana? Hoje não mais, como ele falou. Antigamente levava. Hoje não mais, por quê? Porque eu não trabalho sozinha. Como é que eu vou? Eu trabalho com. Eu tenho aí uma equipe, eu tenho N coisas que fazem com que o cliente é da empresa. Hoje eu penso da seguinte maneira: o cliente não é meu. Eu vou levar a experiência. Eu posso falar, olha, eu tô saindo dessa empresa, tô indo para outra, isso pode facilitar depois a minha entrada nesse cliente, mas levar não. Hoje eu tenho uma mentalidade da seguinte maneira: o cliente não é meu, o cliente é da empresa. Se hoje a empresa virar para mim e falar assim, olha, eu tô mudando a tua carteira, você acha que eu vou chorar? Não. Faz total sentido, vamos fazer um job rotation, passa para outro, vamos entender o mercado sazonal de outras regiões. Hoje, eu não acredito. Vai facilitar se eu fizer um bom trabalho, ir para uma outra empresa do mesmo segmento e olhar para o cliente e falar assim, cara, ele vai continuar comprando da empresa X, mas ele também vai agregar a empresa Y, porque eu fiz um bom trabalho. Mas que eu vá levar a carteira e a empresa quebrar, não. Jana, a gente comentou aqui no começo, né, que vocês juntos têm quase 70, vocês dois juntos têm quase 70 anos de mercado de vendas. O que mudou no perfil de como você começou para agora? No perfil de vendas, quando você vai contratar alguém, assim, o que mudou? Eu acho que, assim, tá voltando algo do passado, que eram as pessoas que tinham experiência. As empresas, ela veio numa crescente de contratar muita gente jovem. E isso, pessoas que não conhecem do mercado de ar-condicionado, linha branca, e isso acabou fazendo com que a empresa retrocedesse. Hoje, eu vejo que ela está recontratando pessoas do passado, tá? Enfim, a mudança vem mais com tecnologia, IA, que você tem que usar, mas a venda mesmo, no meu ponto de vista, tá, gente? Porque para vocês pode parecer, né? Mas para mim continua a mesma coisa. Mudou processos, muda produto, enfim, mas a venda continua a mesma coisa. É você está ali presente no cliente, não existe mais a venda por telefone ou reuniões. As reuniões continuam sendo hoje presenciais. Eu viajo 300 quilômetros para fazer uma reunião. Então não mudou muita coisa não, gente. Tem aí a IA, tal, mas eu continuo a mesma coisa. E realmente me informando do mercado que ele vai mudando, tecnologia, enfim. Isso eu falo por mim, tá? E para você, o perfil mudou? Mudou. Em tecnologia, você tinha há 30 anos atrás a pessoa com a carteira que só vendia. E em tecnologia, ele era só o vendedor, tecnicamente ele nem precisava conhecer muito, ele só tinha um relacionamento. Com o passar do tempo, as empresas começaram a valorizar, em especial de tecnologia, é o seguinte, você tem que saber o que você está vendendo. Então, aqueles que conseguiram, de alguma forma, falar, não precisa ser um técnico, mas ele conhece tecnicamente o produto, as empresas buscam isso nos vendedores hoje, né? Eu fui pré-vendas, então tenho uma veia técnica, então é mais fácil para mim.
Agora, as pessoas que eram só vendedores, alguns tiveram que entender essa veia técnica, tem que saber o que você está falando, tem que entender exatamente. Porque às vezes você tem uma chance de falar com o cara e com o seu cliente, num evento, num encontro, num almoço, e aquilo vai fazer a diferença. Então, acho que isso mudou. Outra questão que mudou no mercado de tecnologia é que, com o passar dos anos, a competitividade aumentou muito. Né? As empresas de tecnologia se multiplicaram também, que é muito bom. Porque você tem mais pessoas, mais áreas, mais oportunidade, mais gente trabalhando e mais concorrência também. Então, mais concorrência faz com que você também tenha que aprender mais para... hoje a gente tem 10 concorrentes, amanhã você vai ter 15 concorrentes. Né? Ou seja, uma tecnologia que você vende, isso eu acho que qualquer mercado. Sim. Né? Qualquer mercado. Com certeza no mercado de eletrônicos também é assim. Você tinha não sei quantas, 2 empresas de ar-condicionado, né? Usando o exemplo 10, hoje deve ter umas 10, então umas 30. E as Então, o que estão muda é que a criadas na China. competitividade muda. Puta, mas os produtos são muito diferentes. Algumas tecnologias são, até que ela seja alcançada, e aí vão se evoluindo. Essa é a tecnologia. Como é que ela não é alcançada? Tem que estar se renovando sempre. Aquelas que não se renovam, não desaparece, né? Então, no mercado é a mesma coisa. Quem não se renovou, né, com o passar dos anos, vai ficando para trás. Com toda essa evolução que vocês tiveram aí na estrutura de vendas, você quando vai comprar alguma coisa, quando você é um comprador, o que você analisa num vendedor? Que você tá ali na Depende veia. do que você vai comprar. Quando Usando como você consumidor. é um consumidor, essa é a quando palavra. você é um consumidor, o que você vai avaliar? Depende do que você está comprando. Se você estiver comprando uma roupa, se o cara é prestativo, se ele tá, né? Se você fala, se você pede 2 coisas, o cara fala, não tem, você fala, mas não tô no lugar errado. Talvez até tenha, mas o vendedor não tá no bom dia. Tem, mas a pessoa acabou. pode ter, né? Ou não tem, não tem aqui, mas posso pegar na outra loja. Mudou suas experiências, né? Depende do que você vai comprar. Às vezes você vai comprar um negócio extremamente específico. O cara podia me dizer, né? Por que eu compraria aquilo? Eu fui ali por uma emoção, mas por que eu deveria comprar? Isso também eu sempre olho. Falo que se eu sei mais que o cara, pode ser bom, mas também pode não ser, porque o cara tá vendendo um negócio e ele não conhece o que ele tá vendendo. Né? Às vezes até compro porque eu sei que eu quero comprar, mas não é pelo cara, porque eu já sabia o que eu queria comprar, entendeu? Jana, o que você olha num vendedor? Foi o que ele falou, depende do que você vai comprar. Se você vai comprar uma roupa, um sapato, não é algo específico, cara, se a cliente, se o vendedor derruba a loja para me mostrar o produto, eu me sinto na obrigação de levar. Porque ele teve disposição, ele teve empatia, ele teve, sabe, para me oferecer o produto. Porque você chega em loja, que o cara não tá num bom dia, ele fala, não tem. Então, se assim, e tem algo, as coisas mais específicas que você já sabe o que você quer comprar. Aí você tem que ver que, se o cara sabe, tá dominando o produto, aí você vai, aqui é o lugar que eu vou comprar. Se ele vai, o que ele tá me oferecendo. Agora, em outras coisas assim, fúteis, né, roupa, tal, se o vendedor fala assim pra mim, olha, traz a loja toda, eu falo, eu tenho que comprar pelo menos 2, 3, coitado, né? A barra sobe, né? A barra sobe. Vocês ficam ali imaginando, ele tem uma meta, ele tá trazendo e assim, tudo pra mim. E é muito engraçado, eu sou muito ligada à moda, né? E aí eu tenho uma vendedora que é online. E toda semana eu falo assim, pelo amor de Deus, eu não vou comprar nada. O que ela faz? Ela me manda tudo que ela tem na loja. Falei, gente, eu preciso levar alguma coisa. Porque ela tá fazendo o trabalho, ela tem meta. Eu tenho meta também. Isso são experiências que não... Exato. A gente quando olha hoje, né? E aí eu vou provocar vocês na versão de vendedores que têm esse sangue na veia. E eu vou trazer para o mundo digital, né? Hoje a gente está vendo aí o TikTok fazendo um movimento. Nós brasileiros somos aquelas pessoas consumidoras daqueles negocinhos que fica lá, ó, come o seu cérebro. Como você encara essa chegada da venda, por exemplo, dentro de um TikTok? E o que você vê como consumidor? Se isso, você que conhece a estrutura de vendas, né? Ou seja, vamos comprar com um clique. Isso é positivo ou isso não é positivo? Eu não tenho nem propriedade para falar sobre isso. Porque a venda para mim é tete a tete. E hoje,
a gente tem que tomar muito cuidado com essas vendas online, porque muita coisa é golpe. Hoje a inteligência artificial, ela cria alguns vídeos que você acha que são reais. Isso, no meu ponto de vista, não me cresce os olhos. Porque, a não ser que seja alguém muito conhecido, que te passe confiança. Hoje, assim, até para comprar, hoje tem muita coisa no Instagram, no TikTok, que se você não pesquisar no Reclame Aqui, eu sou de pesquisar. Eu pesquiso no Reclame Aqui, o que tá se falando, o que tá se vendendo, porque eu já caí em golpe, tá, gente? Já caí em Gente, olha golpe. só, a pessoa que vende. Eu sou uma vendedora e já caí em golpe, ligada em moda. Eu falei, nossa, que roupa linda, tal, eu vou comprar. Não recebi até hoje. Então, comprei, falei, eu quero um blazer rosa. Aí, aonde eu falei, bom, cuidado, porque nem sempre todas as pessoas que têm N seguidores são reais. São pessoas sérias. Eu comprei, acho que eu gastei, ainda bem que eu não gastei muito, R$ 800. Comprei um Não foi muito, meu Deus do céu, foi muito. Eu tô rica, né, gente? Rica! Porque você imagina, eu comprei um blazer pra festa de... Hoje o Fábio tá com 8, fazer 8. Com 6 anos eu queria um blazer e uma calça cor-de-rosa. Comprei, fiquei... Nossa, só que dessa vez eu não fui no Reclame Aqui. A hora que eu fui no Reclame Aqui, eu falei, caí num golpe. Então eu tomo muito cuidado. Eu não sei se isso vai ajudar ou se realmente vai fazer sentido para algumas empresas, se vai existir investimento para realmente consolidar. Para mim não vai funcionar muito. Isso funciona mais quando você faz uma propaganda, que você vai... E a pessoa que vai fazer uma propaganda, ela tem que ter também a audiência e ter autoridade na internet. Porque senão só vai ser mais uma plataforma que vai entrar e vai sair. E pra você, como é que você vê essa entrada? Acho que é mais uma forma. Hoje o Instagram faz visto muito bem. Eu trabalho em tecnologia, não tenho medo. Eu sei que o telefone escuta o que você fala, Alexa escuta o que você fala, né? Ou seja, você pesquisou um negócio, ele vai aparecer para você no seu feed por meses, por semanas, até que você fale não é interessante. Então é mais uma forma. Concordo com ela. Tem que ter para todo mundo isso, para todos, na verdade. Tenha certeza do que está comprando. Pesquisa antes, né? Eu acho que eu tive uma experiência no Instagram que eu falei, putz, você tá passando, putz, que negócio legal. Comprei a estrutura da churrasqueira. Aí pesquisei e tal, comecei a falar com o cara, no Instagram. Depois você fala, meu, será que é de verdade? E aí fui atrás, tal, deu certo. Eu tive Chegou. 2 experiências, assim. E uma foi automatizar uma persiana, viu? Tava procurando isso há meses, apareceu do nada. Falei, caramba, mandei pro cara na hora. Falei, cara, quanto custa? Custa tanto. Ah, falei, puta, eu quero fazer, tal. Paguei metade. Falei, meu, será que o cara vai vir? O cara veio. Sensacional. Então, minhas 2 experiências, mas eu tive com esse mesmo cuidado. Talvez o TikTok tenha, né? E a intenção disso, como em qualquer outra plataforma, como é a propaganda na TV. Né? Vou dar um exemplo muito esdrúxulo, mas muito antigo. A propaganda da margarina é para fazer com que a pessoa queira comprar. Ali você tá ali, apareceu um blazer rosa, ela vai falar, meu, talvez não seja uma empresa desconhecida, talvez não seja uma empresa conhecida, ela fala, é esse que eu quero. Então é mais um canal de venda, né? O meu produto que eu trabalho hoje não se venderia através do TikTok, nesse caso, né? Mas eu acho que como consumidor, é uma coisa que não dá para controlar também, né? Eu acho que é... Você acredita que os consumidores hoje sabem mais do que os vendedores em termos de compras? Existe? No dia a dia, No você dia tá a dia? falando? Porque as plataformas digitais estão aí. Você, no Eu Google, acho que você acha? sim, eu acho que sim. É mais fácil a escolha? No mesmo exemplo, depende do que você está comprando. Né? Então, se for comprar uma roupa, o vendedor sabe melhor você, puta, olha, cara, olha esse tecido que agora tá em alta, que é uma X peruana, uma pima peruana, um fio XYZ.
o cara conhece e fala, puta, é legal mesmo. É diferente vindo o cara falar não é o algodão tradicional. Dependendo do que você vai comprar, puta, eu vou comprar um computador, por exemplo. Eu se for numa loja, eu já pesquisei, já sei qual a tecnologia, né, o celular. Não sei se eu sei mais que o vendedor, mas eu sei exatamente o que tem, o que tá. Porque você vai atrás daquilo que você quer, então você tem bastante informação. Então depende muito do produto. Mas eu fatalmente já fui, falei, meu, eu já comprei porque eu sabia o que eu queria comprar, mas o cara nem sabia exatamente Vender. o que fazia. É. Já teve essa experiência, Jana, de chegar em algum lugar e você conhecer mais do que a pessoa tá? Não vale a empresa que você trabalha. Não vale, porque daí você já Não é sabe de bom, cor, né? Não, né? Aí não. Exato, mas assim, é que são perfis diferentes de consumidor. Tem o consumidor, quando eu quero algo como um celular, eu sei exatamente, mais do que ainda o vendedor. Por quê? Porque eu sei qual que é a minha necessidade. Então, eu sou um perfil de consumidor que vai comprar um produto tecnológico, eu já sei o que eu quero. Eu já sei que o produto, a TV que eu quero, tem que ter compatibilidade com a Alexa, enfim, eu já sei o que eu quero. E muitos não sabem. Então, antes de eu comprar qualquer produto, esse é o perfil, o meu perfil. Antes de comprar qualquer produto que eu vá pagar um valor elevado, eu já sei o que ele tem. E muitos não sabem, porque eu sei que eu quero um produto que tem a conectividade com a Alexa. Tem gente que não sabe nem o que é uma Alexa, entendeu? Exato. Roupa eu já sei. Eu tenho 2 lojas, eu já sei qual que é a loja que eu quero comprar. Por quê? Porque tem o meu biotipo de corpo que serve. Então eu nem preciso ir na loja, eu já sei o meu número. Então eu compro online. Então eu já sei. E assim, muitas lojas me oferecem, eu vou te mandar. Eu falei, tudo bem, você pode me mandar para eu olhar e empoderar, que agora tem as malas, só que tem roupas que não servem em mim. Nesse... Vocês já pegaram o comprador que sabia mais que vocês? Vocês no papel de vendas e ele no papel de compra que sabia mais? O comprador soube mais de você? Hoje Entendi. eu tenho os meus compradores sabem mais do que eu. E assim, aí eu busco me atualizar para poder falar de igual para igual. Os meus compradores hoje sabem mais do que eu. E aí eu estou estudando a todo momento. Hoje eu participo de eventos que quem está ali no evento sabe mais do que eu. Aí eu anoto, que eu sou esperta. Old school, ela anota, veja bem. Eu anoto, eu já falo, cara, o que ele está falando? Aí eu vou entender. Então, a internet está aí para você se atualizar. Então, eu vou entender como é que ele instala um ar-condicionado, aí o rabicho... Então, hoje eu tenho, inclusive, colegas que sabem mais do que eu. Eu tirei uma dúvida, aí eu já vou direto ao ponto para saber. Para da próxima vez, eu falar de igual para igual. Não posso sair por baixo, gente. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, olhando a experiência, assim, né? Recentemente, eu estava conversando um pouco sobre alguns mercados que eu não conheço, e aí a gente, trocando umas figurinhas, falamos da experiência, né? Vocês como vendedores, vocês acham que a era da experiência, né, mesmo com tudo isso que está vindo digital, vai funcionar? Como teve lá a Tiffany, que fez um café dentro da loja de Nova York, que você tem que passar por tudo para poder tomar o café, e quando lançou o café não tinha uma agenda durante 3 meses. Essa experiência, para vocês que são vendedores ali, isso faz a diferença? Ativa isso? Ativa experiências que contam. Quando você, na época que eu trabalhei fazendo a parte comercial da Alexa, para o cara comprar, você tem que gerar experiência nele. No ar-condicionado hoje, você sabe o que você quer comprar, mas você sabe que as lojas físicas, elas montam quiosque, montam cenários para que a pessoa tenha experiência. Exato. A experiência conta muito. A gente precisa ter a experiência para fazer o negócio acontecer. Mas a experiência também pega o vendedor, assim? Vocês que são raízes, pega? Pega. Coloca, bota no bolso de vocês? Põe. Porque a gente é iludido, né? Vendedor é iludido. O vendedor se ilude tanto que ele acha
que o mês dele vai ser tranquilo. E chega no final do mês, é paulada. Eu sou iludida. Então, a experiência faz total sentido. Você chegar numa loja Isso eu tô falando eu como consumidora. Você chega numa loja vendedora, oferece café, oferece isso, oferece aquilo, veste a roupa pra você, olha a experiência, olha como você vai ficar, mesmo que a roupa não sirva você, tá? Você olha na vendedora, Você fala, capa em mim, falei, eu quero. cara, eu vou comprar. Aí eu cheguei até pra vendedora, eu falei, vai ficar lindo assim, igual tá no seu corpo, que você é todo esguia, vai ficar maravilhoso. Você chega em casa e fala assim, a experiência fez total sentido, porque ela colocou, ela te faz sentir a mulher mais poderosa. Aí você fala, eu vou levar. Aí, ó, gente, que iludida que eu sou. Os homens também são assim, Claro. mesmo trabalhando com tecnologia. Eu sou comprador, desesperado, então eu acho que Tá no sangue. não necessariamente vou comprar, né? Até você consegue mas sentir a experiência melhor. Eu acho que é por aí. Faz sentido, Você então. passar por um lugar para você chegar como... Eu não fui nessa loja aí, mas deve ser um máximo. Talvez não tenha eu nem... vi as fotos na internet, gente. Então. Blue Box. Achei máximo. São coisas, né? Muito... De novo, tem experiência de todos os tamanhos, de todos os preços, né? Mas eu acho que tudo é válido. Eu acho que as empresas tentam tocar as pessoas de N formas diferentes, né? Como você comentou do TikTok, vão esperar aparecer, mas vão ter de todas as formas. Vão pular coisas lá para você olhar, experimentar ou desejar aquilo, né? Diferente de você passar por um lugar e tomar um café, que é diferente. Isso no telefone, nem é nada, nenhuma mídia social vai te proporcionar isso aí. Você tá no lugar. Ainda não, né? Não, eu acho que não. Mas vai ter realidade aumentada, mas não tem cheiro, não tem gosto. Ainda, esse aí, o dia que isso tiver, não, aí acabou, né? Não, vai ser o momento que a inteligência artificial vai estar vendendo para a inteligência artificial. Gente, essa eu adorei. Olha, eu vou começar a simular o ChatGPT. Hoje a gente vai conversar. ChatGPT, como é que você seria vendendo para você mesmo? Deve ser muito interessante. A única coisa que não muda no mundo é o tempo. O tempo não muda. Não tem. A gente está chegando nos nossos finalmente aqui. O diretor já está querendo me esfolar viva. Mas eu tenho, obviamente, um último desafio. Vamos falar em português, né? Um último desafio para eles. Eu queria que vocês, para aquela câmera de vocês ali, ó, bonitinha, a gente ensaiou que cada um sabe qual é a câmera, tá, gente? Vocês que estão há tanto tempo em vendas, que passaram ali pela experiência do consumidor agora no exercício que a gente fez, se vocês tivessem que treinar um time do zero, qual que seria apenas uma técnica, só uma, ou uma ferramenta? Qual seria que você usaria, Jana? Naquela câmera, Jana. Naquela câmera. Opa, eu tô muito chique, gente. A escuta ativa. Por quê? Porque quem sabe escutar, sabe vender. Gostei. Escutativa. Uso bastante isso. E você, Júnior, o que você faria? Eu acho que vendas ao longo dos anos tudo tem várias técnicas, várias formas, cada vez tem formas diferentes, não importa se você está vendendo de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que se eu tivesse hoje um time do zero, que tava Zero. Não sabe nada. aprendizes e tal, e eu participo do projeto que às vezes né, a gente faz mentorado com jovens que estão entrando no mercado. O que seria ali para sua câmera? O que seria? Volta ao básico. Back to the base. Faça o básico. Em vendas procure o seu cliente. No meu caso, aumente as suas oportunidades, ou seja, fale mais do seu produto. Né? Como é que primeira relação que eu tive com vendas, é muito louco, isso eu tinha 16 anos, e eu fui vender uma coisa chamada Emoi. Era sabonete, o sabonete que nunca acabava, os produtos eram fantásticos, né? Mas Gente, existia tinha uma técnica de vendas. Passava na panela e areava sozinha. Vocês não sabem o que Existia uma técnica de vendas que a primeira pessoa que me veio, que aquilo ali era uma pirâmide, né? Ou sei lá, uma espécie de, mas você tinha que ter vendedores que quanto mais a empresa vendia e todo mundo ganhava com aquilo. Uma estrutura ganhava com aquilo. Fantástico. Existia um processo chamado mopar. O que é mopar? Mostre o produto.
Boa. Essa é tecnologia. Então, Boa, gostei. se eu pudesse dizer, volte ao básico, mostre o produto. Quanto mais você mostrar, mais chances você vai ter, mais pessoas vão conhecer, mais chances vocês têm que ver. Então, o famoso funil de vendas, esse é o básico de vendas. Não importa o que você faça, que experiência que você tenha, se você já... Não importa. Também na passagem para a Lua, volte ao básico. Procure um monte de pessoas que querem comprar uma passagem para a Lua, dessas milhares de pessoas vai sobrar 10, dessas 10 vão ter 2 que vai ter o dia. Mas por quê? É o funil. Se você tivesse que não é nenhuma ferramenta, que depois ferramenta você põe isso que você aprendeu na ferramenta, não é nenhuma técnica mirabolante, volte ao básico. Conheça o que você está vendendo, procure o seu cliente, aumente as suas oportunidades. Quanto mais clientes você tiver, ou pelo menos oportunidades de venda, maior chance de vender. Então, ainda assim, no meu quarter até, meu trimestre, até hoje é assim. Quanto mais a gente cria oportunidade, putz, mas você não tem um foco? Tenho vendas. Esse é meu foco. Quanto mais oportunidades eu tenho, não é mais chance você tem de vender. Se você tem 100 oportunidades, putz, vou usar lá de 70 a 30, vou vender. Se tiver 10, vai ser menos, vai dar 100. Então, não é um negócio simples, não é, falando assim, parece um negócio simplório, mas não. Junte, porque, eu tive lá 100 oportunidades, aí você vai olhando quem realmente precisa, como é que você está olhando, quem realmente tem o investimento para aquele período, para aquele ano, você vai reduzindo. Mas você vai chegar no cliente, na verdade todos vão precisar em algum momento, talvez não seja o investimento daquele momento, daquele ano, daquele trimestre, mas se eu pudesse ensinar as pessoas hoje, começa do básico, porque isso vai te dar experiência para o seu crescimento. Depois ferramenta, metodologias, formas de venda, perguntas para o seu cliente, tem perguntas milagrosas. Se a gente faria pergunta e venderia para o cara, né? Eu acho que toda técnica é válida, independente do momento, mas o básico tem que ser feito. Back to the basics. E tem muita gente que não tá fazendo isso não. Tudo bem, aprende. Tomara que tenha sucesso. E eu já vi um cara falando, se tivesse sendo sucesso, fala porque a gente vai fazer também para ter Vai sucesso. fazer igual, né? Você vai copiar. Por isso, Eu acho que é Gente, bem por aí. sensacional. E vocês aprenderam por aí? Para mim foi sensacional. Viu? Mostrem o produto e escutem atentamente. Não é escutar e blá blá blá. Não, escuta atentamente. 2 mega dicas para vocês usarem aí. Eu costumo dizer sempre aqui no podcast que o tempo é a maior e a mais difícil moeda de troca do mundo hoje, né? Não é mais o dinheiro, é o seu tempo. Então eu quero agradecer vocês 2 por estarem aqui no Experiências Contam com a gente. Então super, super, super obrigada. Quem agradece sou eu, mais uma vez, por estar aqui dividindo as minhas experiências. Vou voltar, tá, gente? Aguardem, eu já tem mais outras coisas agora. Obrigada, viu, Júnior, pela participação. Não, eu que agradeço, imagina, eu tenho... Primeira vez que eu faço um negócio desse, né? Pra mim é muito legal. Com a minha irmã caçula, que lidera isso, então isso pra mim é um orgulho que, né, sem tamanho, então... Pra quem não sabe, eu já trouxe os 2 aqui, ó. Todo mundo já conhece a família inteira, porque os 2 estiveram aqui agora. É verdade. Então, super obrigada pelo tempo, disponibilidade e inspiração. Vocês foram inspiradores. Vendas, pra mim, é alguma coisa que eu preciso aprender mais, né? Mas eu treino todos os dias. Pra todos os dias eu ficar um pouquinho melhor. Jana, para sua câmera ali, onde é que as pessoas acham você? Se elas quiserem aprender um pouco mais sobre vendas, como é que elas se conectam com você? Vocês podem me achar no JP Mulher que Influencia no Instagram. Logo teremos novidades, porque eu estou criando um curso, uma metodologia, o Vendedor 5 Estrelas. Então vocês podem me encontrar lá. Olha, temos vantagens. Júnior, como é que o pessoal te encontra? Em quais as redes sociais? Eu só uso o LinkedIn. Falo um pouco de mim, aprendo mais do que eu ouço. Né? Não sou uma pessoa ativa. Eu uso a rede social mais para saber do que para falar de mim mesmo. Né? Na vida pessoal e na vida profissional. Mas se alguém precisar de alguma dica, pode me procurar no LinkedIn, Andrade Júnior. E a gente vai ter um prazer. Podem pingar a gente. Pode pingar a gente, é isso aí. Pode acessar, isso aí, né, pode gente? acessar. É isso aí. E para você que ficou com a gente aqui até agora, e aí aprendeu bastante coisa sobre vendas? Dê para aprender, dê para dar risada, dê para conhecer como é que funcionam os vendedores compradores ali que a gente tem. Também se é um vendedor, presta atenção.
Você pode receber um vendedor aí na sua loja para você entender como que funciona. Então, se liga aí. Então, muito obrigada por estar com a gente até agora. Segue a gente lá nas redes sociais, tem o site Experiências Contam, vocês vão encontrar a gente em tudo que é lugar. A gente falou do TikTok, a gente também tá lá. Pode procurar que a gente tá lá. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!